Fala galera, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas ao episódio 01, ao primeiro episódio do Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno. Eu estou aqui com a galera muito massa, deixa eu cumprimentar todo mundo. Primeiro aqui a Bianca. Bianca, seja muito bem-vinda e muito Obrigada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Oi galera, tudo bem? Muito bem, deixa eu cumprimentar aqui também a Mirelle. Mirelle, a satisfação te receber aqui no nosso podcast, tá bom? Beleza. E o companheiro aqui é o Kelvin, sabe? Nome de artista, nome de gente famosa. Tudo bem, Kelvin? Tudo. Bacana. Gente, a partir de agora, a gente quer dividir com vocês a felicidade que o Pequeno Nazareno está nos proporcionando com esse podcast, que vai dar voz a essa juventude maravilhosa. São jovens aprendizes que convivem aqui com o Pequeno Nazareno e que têm muito a nos ensinar. Normalmente, numa sociedade adultocêntrica como a nossa, onde tudo é pensado e resolvido pelos adultos, geralmente os jovens não têm muita vez não têm muita voz. E aqui a coisa vai ser diferente. Por isso, vamos brindar a essa liberdade, a essa oportunidade que as juventudes terão a partir de hoje aqui no canal do YouTube do Pequeno Nazareno, aqui no nosso canal oficial. Quero pedir, então, começando aqui por você, Mirelle, vou deixar vocês muito à vontade para que possam se apresentar, para dizer quem são vocês, de onde vêm, qual a idade, o que é que fazem aí na vida. Meu nome é Mirelle, eu tenho 19 anos. Eu trabalho por causa do Pequeno Nazareno, né? Meu primeiro emprego, inclusive. E eu moro aqui mesmo, em Fortaleza, mas eu tô quase chegando no Maracanãú. É meio longe para chegar aqui. Massa, muito bom. Tá certo. E você está há quanto tempo lá na empresa? Eu acho que faz uns 5 meses já, porque eu entrei em dezembro. 5 meses. Está gostando do trabalho? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Tem aprendido, você é um jovem aprendiz, tem aprendido bastante por lá já? Aprendi. É porque eu até reclamei um dia com a menina lá embaixo, um negócio lá que tá meio... Não tô gostando muito, tá mas te incomodando, eu né? espero que ela resolva alguma coisa. Até agora não resolveu nada, não. A gente está aqui torcendo por você também. E aí, Kelvin, manda ver, se apresenta aí para a galera que está nos acompanhando. Eu me chamo Kelvin, eu trabalho através da Fortal também. Eu moro aqui em Fortaleza, não muito perto daqui, mas dá para chegar. E em questão do meu trabalho, eu gosto, para falar a verdade. Os meus colegas de trabalho são gente boa. Meu trabalho também, assim, condiz com o que eu gosto de fazer, sabe? Não é muito longe também. E eu consigo associar o estudo ao trabalho, né? E eu consegui, para falar a verdade, através do Pequeno Nazareno, né? Porque eles me encaminharam à empresa, que se fosse só depender de mim, eu não conseguiria. Certo, fico feliz aqui por essas oportunidades que vocês alcançam, né? E aí, Bianca, se apresenta aí para a galera e para quem não te conhece. Eu me chamo Bianca Kessia, eu também trabalho pela Fortal. Eu estudo pela manhã e no período da tarde eu vou para o trabalho, que é numa escola também, de ensino infantil. E eu também consegui pelo Pequeno Nazareno, indo para os encontros. Eu fui durante uns 2 meses para os encontros. Eu fiz 2 entrevistas de emprego, mas infelizmente eu não passei, mas eles me encaminharam pela Fortal, né? Aí eu consegui ir para o trabalho, foi tudo show. E eu adoro trabalhar em escola, eu acho que foi assim, foi no momento perfeito, foi no momento certo, assim. Que bom, fico contente, viu? Você, então, durante 2 meses, frequentou a qualificação, foi sendo preparada, né, e já conseguiu. Olha, eu não acho que foi um tempo muito demorado, não, 2 meses. Teve vários encontros, né, durante os meses, e teve passeio também, foi muito legal. Nas entrevistas que eu fui, foi um para o Atacadão e o outro foi para uma empresa de segurança. Aí, como eu acho que, foi porque tinha várias pessoas, foram uma entrevista, assim, com várias pessoas, né? E, por mim, assim, tá tudo bem, porque eu não ter passado, até porque o emprego que eu estou hoje, assim, para mim, tá sendo muito bom.
Tava escrito, né? Tinha que ser tua essa vaga aí, né? Sim, eu fiquei muito feliz. Pois é, Mirelle, me chamou a atenção também o fato dela ter ficado 2 meses aqui participando dos encontros do Pequeno Nazareno no nosso programa de aprendizagem profissional. E como é que foi a tua história com o Pequeno Nazareno nesse período aí antes de ingressar na empresa? Quem conseguiu o contato aqui com o pessoal do Pequeno Nazareno foi minha irmã, né? E ela repassava para mim quando a moça conseguia para fazer entrevista, essas coisas. Aí eu fui fazer uma vez lá no Atacadão e eu não passei. Aí na segunda eu fui fazer de novo, eu nem tava mais botando muita fé. E dessa vez eu passei. Maravilha. Eu tô lá até agora. Bacana. Mas eu não tive esse negócio de encontro, não. Eu só fiz mesmo porque minha irmã... Eles entravam em contato com a minha irmã e ela perguntando se eu já estava trabalhando e tal. E se eu queria fazer entrevista. Aí eu falava, né? Não custa nada tentar. Aí foi. Desculpa, você trabalhando em escola também? Não, eu trabalho no Atacadão. Entendi. Desculpa, é porque a idade, né? A gente sabe como é que é, né? Eu queria, daqui a pouco eu explico, porque os 2 colegas aqui, a Bianca e o Kelvin, eles trabalham em escolas, não é assim? Então o processo com as escolas é um pouco mais rápido. Foi um trabalho muito bonito do Ministério Público do Trabalho, em parceria com várias organizações, entre elas o Pequeno Nazareno, o Fórum Estadual de Aprendizagem. Eu quero contar um pouco dessa história para você. Mas agora, Kelvin, é a tua vez aí de falar um pouco sobre a tua trajetória aqui, como é que chegou ao Pequeno Nazareno, como é que foi a preparação até chegar onde você está hoje trabalhando na escola. O primeiro passo que eu dei, eu acho que na verdade foi quando eu entrei na classificação, sabe? Aí eu fui totalmente desacreditado. Eu pensava que não ia dar certo, pensava que era só besteira e essas coisas. E minha sogra que tinha me contado isso aí. Aí eu fui, e no primeiro dia que eu fui eu consegui. No primeiro dia. Aí eu fiquei muito feliz, eu fui logo pegar a declaração da escola, arrumar o número do NIS, muitas coisas, muito feliz. E incrédulo, né, que tinha dado certo. Aí depois, o próximo passo que eu dei foi os 15 dias de curso. 15 dias de curso de preparação, né? Que as pessoas se envolvem mais com o notebook, para aprender mais sobre a informática. E eu tava gostando muito porque era nessa área que eu queria trabalhar. Eu quero trabalhar nisso, informática ou na engenharia. E eu fiquei feliz. Eu tô trabalhando, estou terceirizado, eu trabalho através da Fortal, numa escola de ensino fundamental, se não me engano, é o 2, porque é do 1º até o 5º. E eu gosto muito, inclusive, é na rua da minha casa. Eu dei uma sorte muito, muito tremenda, sabe? Maravilha, viu? Que história bacana, viu? E apesar de ter chegado com um pensamento negativo, né? Apesar de tudo isso, mas acho que a positividade da galera, dos colegas, né? Aqui dos nossos profissionais acabou ajudando e tudo deu certo, né? Que maravilha. Agora eu queria perguntar para vocês também, nós temos hoje 2 assuntos aqui importantíssimos para a gente conversar. Nós estamos no mês de maio, é o mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, como vocês já conversaram entre vocês, né? Então eu queria, antes de entrar nesse assunto, queria deixar vocês muito à vontade, porque, como disse no início, é importante que todos os jovens que venham aqui bater papo com a gente, aqui no Prioridade Absoluta, eles possam se sentir bem e possam lembrar que a voz de vocês é muito importante para aqueles que são seus pares, ou seja, aqueles que têm a mesma idade de vocês, que enfrentam os mesmos perrengues, os mesmos desafios. Então, a voz de vocês tem autoridade. Por isso, eu queria que, talvez, continuando aqui rodando aqui a partir da minha esquerda, com a Mirelle, queria perguntar para todos vocês, e começando por você, Mirelle, na sua opinião, o que tem afetado negativamente as juventudes atualmente? Sabe, o que tem impactado, o que tem incomodado as juventudes? Principalmente, eu acho que é o caso de todos nós aqui que moramos na periferia de uma grande cidade como Fortaleza. Sabe, o que os jovens têm que enfrentar todo dia? Que leões os jovens têm que matar dia após dia? Bom, eu acho que o governo ele não liga muito para o aprendizado, né? Porque a gente vê muita falta de
como é que chama? É muita falta de... Esqueço as palavras. Não. De oportunidade, de cuidado. De investimento na educação, entendeu? Aí eu acho meio complicado, né? As políticas públicas talvez não... Exato. Aí a gente vê muitos jovens desistindo de ir para a escola por causa disso, porque o ensino ele não é tão interessante para o pessoal, né? Aí, ultimamente que tem surgido esse negócio de pé de meia, né? Aí é um incentivo, né? Mas a gente ainda vê muitos jovens desistindo de ir para a escola. Inclusive, quando a gente vê criança no sinal, essas coisas, as mães, né, com os filhos no meio do sol quente, aí é triste. Assim. Você acha que as políticas da área da educação ainda não conseguem alcançar todo mundo? Ainda precisa de um pouquinho de esforço para a gente chegar num ponto satisfatório. Bacana. E aí, Kelvin, o que é que tem afetado negativamente, impactado negativamente e tem causado aí problemas para as juventudes, na tua opinião? A falta de interesse nos adolescentes, né, talvez, porque, tipo assim, há tanto de oportunidade de crianças, assim, que querem ser água cor da vida dentro das comunidades, mas que ninguém tá nem aí pra eles, principalmente o governo, sabe? Eles deixam muito de lado. E também a questão desse pé de meia, que tá trazendo muitos alunos na escola, e que é meio caótico até que eu digo, porque eu vejo aluno que não quer estudar, que vai pro colégio só por causa do pé de meia, e tem aluno que nem se interessa, sabe? E o povo, os adolescentes acham que escola não é nada. Pra quê? Por que eu vou estudar? Se eu já sei tudo que eu sei, eu já sei ler, eu já sei escrever, eu já sei matemática básica, não precisa, né? E outra coisa, também os empregos que necessitam de um requerimento mínimo é ensino médio. Provavelmente, você já conseguiria fazer ele sem um ensino médio. E, tipo assim, é um incentivo a você a estudar mais, porque todos os empregos que necessitam somente do ensino médio são aqueles talvez não muito favoráveis. Claro que todo emprego é digno, todo emprego é de respeito, mas para você querer, sabe, ser um advogado talvez, um juiz, algo do tipo, você tem que se dedicar bastante. Algo que para nós que nasceu em comunidade é mais difícil do que um filho de doutor, sabe? Porque o doutor ele não vai querer que nós tivemos a mesma chance que o filho dele, né? Obviamente. Porque... Entendi, Kelvin. Esse aí é o Kelvin. Você tem que idade, Kelvin? 15. 15 anos, né? Estou aqui com dois adolescentes, né? O Kelvin, a Bianca e essa jovem aqui que acabou de completar 19 anos. É. Ela fala assim, isso não te deixa feliz, tá com 19 anos? Você queria ser criança ainda ou adolescente? Mais ou menos. Por falar nisso, volto já para ti aqui, Bianca, mas por falar nisso, vocês têm noção de que até que idade, se é uma criança, a gente é criança, até que idade a gente é adolescente? Sim, até os 12. Até os 12, né? Completou 12 é adolescente. Entre 12 e 13 anos, mas também depende muito da criança, né? Tem criança que é mais inocente, assim, sabe, em questão de pensamento, e já tem criança que já é muito nova e muito mais maldosa, sabe? É verdade. Depende muito daquilo que a vida lhe proporcionou, né? Às vezes as crianças em situação de rua, por exemplo, os adolescentes, eles estão convivendo com determinadas realidades que acabam forçando que o desenvolvimento, as fases do desenvolvimento acabem sendo atropeladas, né? Mas, Bianca, também é a sua vez de... Eles já falaram um pouco sobre o que afeta, né? O que está sendo ruim assim, para as juventudes. Né? Falou aqui a Mirelle, falou o Kelvin e agora é contigo. Eu acho que são várias ocasiões, sabe? Tipo, de escola até a saúde. Por quê? Nem todos assim, têm a mesma oportunidade na vida, né? E eu creio que as crianças e adolescentes da periferia, eles sofrem demais em algumas questões. Em saúde, educação, moradia. Isso tudo para eles, por mais que seja uma coisa, como eu posso dizer, normais para as outras crianças, tem crianças que não têm esses mesmos direitos. E é muito, muito ruim a gente falar isso assim, né? De uma forma tão natural, porque é uma coisa ruim, muito ruim. E
assim, eu venho de uma comunidade que, por mais que tenha gente que faça ações sociais, nem tudo foi... Sabe como é que eu posso falar? Nem tudo foi... Não chega para todos, é isso que você quer dizer ou não? Eu acho que sim, porque tem ações sociais que dão certo dentro de uma comunidade, mas em questão de saúde, educação, nem tudo bate, assim. Estou entendendo. Eu queria também só lembrar um pouco sobre o nome, o título, né, aqui do nosso podcast, o podcast do Pequeno Nazareno. É Prioridade Absoluta. Né? Vocês sabem que isso vem lá da nossa Constituição, tem um artigo muito importante, que é o 227, que fala exatamente sobre essa absoluta prioridade que as crianças e os adolescentes devem ter, né, no nosso país. Vocês acabaram de dizer que algumas áreas assim das políticas públicas acabam não funcionando muito bem, não é? Como vocês citaram aqui a questão da educação, a questão da saúde, mas um direito fundamental também que os adolescentes têm, os adolescentes e os jovens, e que a nossa legislação garante, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, é exatamente o direito à profissionalização, que é um direito que vocês conquistaram, não é? Se tornando jovens aprendizes. O Pequeno Nazareno trabalha nessa linha para ajudar a garantir esse direito fundamental a todos vocês. Vocês conhecem assim colegas de vocês que estão fora do mercado de trabalho, que ainda não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo aqui no Pequeno Nazareno, gente que gostaria de ingressar também e ter a mesma chance que vocês? Sim, eu conheço. Na minha sala tem alguns alunos assim que, quando souberam que eu trabalho, eles queriam entrar em contato com o Pequeno Nazareno, e até uma amiga minha veio aqui e está fazendo a qualificação também, né? Aí ela está vindo, ela está esperando uma vaga, né, de emprego, alguma entrevista. Bacana, né? É bom, né, Kelvin, saber que esse direito à profissionalização ele está sendo garantido, né? E não só para a gente, no caso, não só para vocês, mas que esse direito ele pode ser também estendido para outros jovens. É muito bom que isso esteja acontecendo, porque através do Pequeno Nazareno, né, os adolescentes estão furando a bolha assim, em uma demanda muito mais alta. Eu conheço 2 amigos meus que querem entrar, eu expliquei pra eles como é que eles fazem, tomara que tudo dê certo, né? Mas é isso, tipo, eu tô conhecendo muita gente que é amigo meu e fala que tá trabalhando através do Pequeno Nazareno, fala que assinou contato e tudo, e é muito bom para o adolescente, né? Ter um currículo, assim, pra quando chegar na fase adulta, já não ser só o básico. Porque eu acho que a experiência assim, que o Pequeno Nazareno está fornecendo aos adolescentes, o curso, né, também vão ajudar muito na carreira profissional deles. Bacana. E vocês são esses divulgadores, né, naturais, são esses propagadores entre os próprios colegas, entre os próprios conhecidos. É importante que vocês façam, digamos assim, essa propaganda, né, esse marketing muito positivo, né, de que os jovens têm aqui no Pequeno Nazareno essa chance, né, essa oportunidade. Deixa eu mudar de assunto agora e entrar no tema assim, principal desse nosso episódio número 1 do Prioridade Absoluta. Né? Vocês sabem que nós estamos no mês de maio, como já falei, é um mês importante de luta, de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Algum de vocês poderia dizer, tem conhecimento do 18 de maio, da origem do 18 de maio, por que é que o dia 18 de maio, né, ele é o Dia Nacional de Enfrentamento desse problema, do abuso e da exploração sexual? O que gerou o 18 de maio? Vocês já ouviram falar? Então compartilha aí que a galera que está em casa deve estar curiosa. Quem quer começar? O 18 de maio, ele foi tipo, como é que eu posso explicar?
É um nome novo para algo que já estava acontecendo, né? Que é o Faça Bonito, que tem mais de 25 anos aí, que tá aí roda no Brasil, mas hoje em dia as pessoas conhecem mais como o 18 de maio, né? E o 18 de maio, ele é acontecido por uma infelicidade que aconteceu com uma criança, que ela foi... Pode falar? Pode falar, Ela sim. foi morta, estrupada, e que ainda tentaram encobrir ela com ácido. E os dois cometedores desse crime, hoje em dia, ainda, pelo que eu sei, estão soltos por aí. Por quê? Porque têm poder, né? São famílias assim poderosas que ele tem e que acabam moldando assim, a justiça a favor deles e que a, a família da criança que isso aconteceu acaba ficando a favor deles, porque eles fizeram um crime muito brutal, muito brutal. Que isso não aconteça mais com nenhuma criança do Brasil, mas não do Brasil, né? Do mundo todo, na verdade, mas que eles saíram totalmente impunes. Isso aí mostra quanto nosso governo não é versátil, sabe? Não é, como é que eu posso dizer? Não é justo, mais ou menos, porque a lei tá lá. É crime. É crime o que eles cometeu, mas eles não estão pagando por isso. Entendi. Alguém lembra o nome da criança que foi sequestrada, foi estuprada, foi morta no dia 18 de maio? O ano foi 1973. Vocês já lembram o nome? É muito importante a gente lembrar, fazer essa memória também, porque à medida que a gente fala sobre essas problemáticas, a gente vai também ajudando, vai se conscientizando e ajudando as pessoas também a tomarem consciência, né? E também todos nós, obviamente, não só o governo, devemos, nós enquanto sociedade, as organizações da sociedade civil, temos a responsabilidade de proteger as nossas crianças. É o caso da garota Araceli. Que a gente já falou ali que a justiça é falha, né? Que mesmo tendo provas e o nome do sujeito estando no site lá, dizendo que eles que cometeram o crime, eles ainda estão soltos por aí. Isso é muito revoltante. E por isso que não era para estar acontecendo isso, não era nem para ter um dia para a gente lembrar de uma coisa assim, mas a gente tem. E mesmo a gente tendo esses casos e casos, continua acontecendo, não para. Isso é revoltante. As estatísticas demonstram, gente, que, lamentavelmente, né, é um percentual muito alto, na maioria dos casos, na verdade, Bianca, Mirelle, Kelvin, e você que está nos acompanhando também em casa, eles acontecem dentro da própria família, com pessoas, os abusadores, né, normalmente são pessoas, infelizmente, são pessoas muito, muito próximas das crianças, né? E de fato é muito revoltante, não é, Bianca? Sim, infelizmente o caso da Araceli foi um dos que acontece no mundo todo, né? Porque não foi só ela em si que isso aconteceu. Isso acontece, tipo, em várias ocasiões, em casa, em ambientes públicos, em escola, em tudo que você pode imaginar. Infelizmente, a gente pode combater isso, mas a gente precisa de forças maiores, né? Sim, do governo. Exato. Quando eu falo da prioridade absoluta, gente, é também importante lembrar que a Constituição determina que o dever, né, as crianças têm seus direitos, os adolescentes têm seus direitos, mas principalmente nós, os adultos, nós também temos, elas têm os direitos e nós temos o dever de zelar para que esses direitos sejam garantidos, sejam assegurados, né? Então, o governo sozinho, ele não consegue fazer tudo, a sociedade sozinha, por outro lado, não consegue fazer tudo, e nem a família. Então, é um tripé, a família, a sociedade e o Estado, né? Muitas vezes a gente também pega pesado com o governo, né? E deve pegar, deve cobrar, deve fazer o controle social, mas a gente precisa lembrar que nós, enquanto sociedade, nós, enquanto família, nós temos o dever de proteger, de garantir os direitos das crianças. Posso falar? À vontade. Eu queria dizer que, como sociedade, a gente pode começar implantando a educação sexual nas escolas. Inclusive, a gente teve uma aula esses dias sobre,
E isso é importante. Apesar de muitos pais não quererem, porque eles acham que a gente vai estar ensinando coisa errada para as crianças. Não, a gente está ensinando exatamente para evitar que esse tipo de situação aconteça. É importante. Inclusive, os próprios pais podem ensinar as coisas para as crianças, porque tem pai que ensina a chamar as partes íntimas de nome besta, essas coisas, mas tem que ensinar certo, porque acontece uma coisa, a criança vai saber dizer o que aconteceu. Tipo, eu vi uma vez que uma professora falou, chegou uma criança nela, dizendo que o tio dela lambeu o biscoito dela, e a professora não entendeu, né? Aí ela pegou e falou, depois peça outra a ele. Aí, né, por isso a gente tem que ensinar o certo, como deve ser dito, para poder evitar que essas coisas aconteçam. A gente está falando agora sobre a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Outras formas de prevenir, Kelvin, Bianca, né? Como é que a gente deve prevenir? Já que vocês participaram também dessa mesma aula ou não? Sim. Prevenindo com os pais, se conscientizando a ensinar a criança do básico, sabe? Para ela saber que está acontecendo algo de errado com ela. Porque vamos supor uma criança que ela não sabe que o tio, o pai, o irmão, o primo que está fazendo aquilo com ela, ou até um estranho na rua, ela não vai achar que aquilo ali é errado, até porque ela não sabe. Claro que ela vai achar estranho, obviamente. E também é muito, 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 muito chato quando isso acontece dentro da própria família, porque a família é o porto seguro. Se no porto seguro tá dando errado, para onde que a criança vai correr? Uma criança, um adolescente já é mais conscientizado, já sabe mais das coisas, vai na polícia, mas imagina uma criança de 8 anos que, como supor, a Anne Frank, Ellie Frank? Araceli. Araceli. Uhum. Araceli. Pra onde que uma criança vai correr se o caso tá acontecendo dentro da família dela? E é isso que é revoltante. Lembrando que o caso da Araceli, né, ela não se tratou aí de familiares, mas de pessoas importantes da cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, né? Pessoas que pertencem, né, a famílias muito poderosas economicamente e por isso também o crime até hoje segue impune, né? É o que a gente acompanha. Basta dar um Google, sabe? Caso Araceli. Aí quem não conhece, vai conhecer aí detalhadamente, né? Bianca, quer acrescentar mais algo sobre essa história da prevenção ao abuso e à exploração? As escolas em si devem ensinar isso, eu acho isso muito importante para as crianças, né? Quanto o ensino infantil, o ensino fundamental, até a adolescência, assim, é muito importante ensinar sobre isso. Muito bacana. Que maravilha conversar com vocês, viu? A gente aprende muito. Esse é apenas o episódio 01. Acho que vocês vão ficar na história aqui do Pequeno Nazareno, né? Na história do podcast Prioridade Absoluta, né? Que tem a ver com a absoluta garantia dos direitos das crianças, dos adolescentes como vocês e dos jovens como você, tá? E a gente fica muito contente por tudo isso, né? A gente já pode também aqui já ir caminhando, né, para o encerramento desse nosso primeiro episódio. Eu quero assim ouvir um feedback, eu quero ter um retorno de vocês agora. Como é que vocês se sentiram contribuindo aqui com esse primeiro episódio do Prioridade Absoluta? Eu achei muito legal, o ambiente é legal, mitizado. É confortável também conversar. Eu fiquei meio assim no começo, né? Porque eu não sou muito dessas coisas, mas é bem tranquilo. Pois é, vocês foram muito corajosos, né? Entre os 306, 310 adolescentes e jovens que são aprendizes hoje no Pequeno Nazareno, vocês foi quem primeiro levantaram o dedo, né? Se voluntariando, dizendo que gostariam de participar. Então, isso eu também fico muito encantado com essa atitude de vocês, viu? Parabéns. E aí, Kevin, como é que você se sentiu? Eu fico alegre porque as pessoas aí, os adolescentes, né? Os jovens do mundo aí fora, do Brasil, no caso, vão ver esses vídeos e vai se inspirar, tá? Porque vão ver, né? Vão ir atrás de emprego, vão ir procurar as ONGs, e isso é legal, porque antigamente eu não ia acreditar. Chegasse dizendo, olha ali, dá jovem aprendiz, rapaz, isso é golpe, isso é besteira. E tipo, alguém vendo
alguém confirmando isso deve ser muito bom, porque eu acho que se eu tivesse visto isso mais cedo, eu tinha ido atrás muito antes. Né? Tá certo, ele continua com essa história, né, de não acreditar, tá? Mas ainda é parecido com aquele santo, São Tomé, né, que o cara queria ver para poder acreditar, né? É mais ou menos o Kelvin aí. E aí, Bianca, tudo bem? Gostou? Eu adorei, eu achei que foi muito importante o assunto. E também, assim, eu me senti muito acolhida em ter a comunicação, né? Não só aqui, mas com a galera do YouTube. E eu espero que dê super certo esse projeto. E eu também estou muito animada que tenha muita repercussão e que as pessoas tenham ideia que é importante, tudo isso que a gente falou, né? Sem dúvida alguma. Eu queria, na verdade, né, gostei, fiquei feliz por vocês terem se sentido à vontade, acolhidos, né, por terem vindo participar. Mas eu queria também, para a gente encerrar mesmo valendo, eu queria saber se vocês se sentem motivados para participar de algum grupo, de algum coletivo, sabe, de algum espaço na comunidade, sei lá, pode ser uma igreja, onde tem gente se reunindo, sabe? Se vocês se sentem motivados também, porque a gente, nesses ambientes, a gente acredita que é mais fácil a gente poder prestar um serviço. Vocês falaram aqui de forma tão bonita, né, sobre a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu queria saber se vocês sentem vontade, sabe, de estar participando mais, além de serem jovens aprendizes, terem suas responsabilidades, sabe, de ter também, quem ainda estuda, ter o compromisso ainda com a educação. Se vocês ainda pensam em dedicar algum tempo, sabe, porque também esse é um dos nossos propósitos aqui nesse bate-papo, sabe, é motivar, é incentivar as juventudes a participarem, sabe, a participar, fazer parte de algum coletivo, enfim. E é com vocês. É bom, né? Porque a gente pode dar um exemplo, né? Que tá dando certo com a gente, pode dar certo com qualquer um também, né? É só ter força de vontade. E aí, Kelvin? É massa, né? Porque a pessoa tá ouvindo de uma pessoa de confiança, vai naquilo, cara, aquilo dá certo, é muito mais encorajador do que alguém que ela não conhece, por exemplo. Entendi. Eu acho que o nosso bate-papo de hoje foi muito importante, não só para a gente ter o reconhecimento, né, da dignidade para as crianças e adolescentes, mas sim para informar as crianças e adolescentes que eles podem ter um lugar na sociedade muito importante, que eles se sentem muito acolhidos. Beleza, então muito obrigado mais uma vez a todos vocês, a vocês que estão nos acompanhando, que estão prestigiando, sabe, esse primeiro episódio do Prioridade Absoluta, o podcast do Pequeno Nazareno, e na próxima semana a gente se vê por aqui nesse mesmo, antigamente se dizia assim, né? Não sei para vocês que estão acompanhando, esse mesmo bate-canal.